Hoje eu vou te apresentar 4 hábitos que podem estar destruindo a sua vida financeira e um bônus no final do vídeo para você começar a ficar esperto de algumas coisas que você pode estar cometendo e atrapalhando demais na sua caminhada financeira e nos investimentos. Todo mundo conhece aquela pessoa que acha que está no caminho certo, fazendo algum tipo de progresso, mas na realidade está meio estagnada, com os resultados meio parados, e isso acontece muito provavelmente por algum desses 4 erros, esses 4 hábitos que atrapalham muito a sua vida financeira. Vamos entender da seguinte forma. Vamos separar aqui entre 2 hábitos técnicos, 2 hábitos comportamentais e, por último, o bônus. Então, o primeiro dos hábitos aqui, ele é técnico. É a questão de você ter preguiça de aprender, de estudar sobre investimentos e finanças pessoais. Talvez você aqui nesse canal não está tendo esse tipo de problema porque você está aqui assistindo esse vídeo. Só que tem muita gente que talvez ao seu redor esteja fazendo isso. E isso pode atrapalhar, no final das contas, o seu aprendizado no longo prazo. Um outro ponto importante é que talvez você está aprendendo essas coisas nos vídeos ou nos cursos, mas não está colocando em prática. Então você não está de fato aprendendo as coisas de verdade, experimentando, vendo com os seus próprios olhos, fazendo acontecer. Isso é muito importante para qualquer área da vida, não só para os investimentos. Além do conhecimento que a gente aprende na escola, na faculdade, num curso, no YouTube, a gente precisa aplicar ele na vida real, aplicar na prática. Isso é muito importante para a gente validar o conhecimento e realmente fixar aquilo na nossa cabeça, na nossa vida. E muita gente acaba ficando acomodada porque não quer entender sobre o mercado financeiro, porque acha que é muito complicado, ou não quer saber mais sobre investimentos, deixa ali na poupança, deixa aqui com um, com outro, FGTS, que seja, e no final das contas isso te prejudica muito. Quem investe mal no curto prazo, no médio prazo, talvez não tenha tantos retornos em percentual. Mas provavelmente o que vai atrapalhar a sua vida de verdade não é a falta do retorno dos investimentos. É a sua postura de não conseguir estudar um tema, ir atrás e resolver um problema. No caso, o problema é você não saber o suficiente sobre um assunto que a sua vida depende disso, que é lidar com dinheiro. Você não precisa ser um especialista, não precisa ser um expert. Você precisa entender conceitos básicos, né? E saber fazer investimentos pelo menos básicos para conseguir ter uma prosperidade maior na vida. O segundo hábito aqui é o seguinte: a questão de investir em produtos de risco que você não entende o funcionamento de forma profunda. Aqui vale aquela história bem recente do Rodrigo Baltar, que é um youtuber famoso aqui, já fiz até vídeo dele aqui no YouTube. Ele basicamente investiu aí uma quantia absurda de dinheiro, próximo de R$1 milhão, se não me engano, em um investimento que era bem complexo, de alto risco, e ele não entendia o que ele estava fazendo. Ele acabou sendo enganado e tal, beleza, estava lá perdendo 100, 150 mil reais, mas o ponto todo é, ele investiu dinheiro onde ele não sabia de fato como funcionava. E isso é muito comum em produtos de alto risco e alta complexidade. Então, de forma geral, se você não tem certeza de como é que aquilo funciona, quais os riscos reais que aquele investimento tem, talvez você não deveria investir lá. Porque senão você não consegue ter previsibilidade daqueles investimentos, daquela renda. E isso pode te causar frustração, ansiedade e até um comportamento indesejado de sair antes do investimento, não ficar até o final, pagar multa e assim por diante. Então tem que investir naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente sabe. E aqui a gente já tem o primeiro link do vídeo, o hábito 1 e o hábito 2. Então somente investir naquilo que você realmente conhece e entende profundamente. E você precisa estudar um pouco para conhecer e entender profundamente alguns tipos de investimento. As coisas começam a fazer sentido. Aí já escreve aí para mim se você, quando identifica uma falha na sua vida, você se movimenta para resolver ela ou se você só fica olhando. Porque ter falhas e defeitos, cara, é a coisa mais normal do mundo, né? Todo mundo tem. O ponto todo é que a gente não pode conviver com isso, senão a gente aceita a mediocridade e quem aceita a mediocridade aceita um futuro medíocre também. E medíocre é mediano, e mediano geralmente não é tão bom assim. Vamos seguir aqui para os próximos hábitos. O número 3, agora a gente vai começar a olhar para uma questão mais comportamental na nossa vida. A gente está falando de questão técnica, agora é questão de comportamento, né? Como é que a gente se comporta em relação aos investimentos, em relação à nossa vida. E o terceiro hábito aqui é achar que você já sabe demais. Isso aqui beira a arrogância, não é mesmo? Aqui é muito comum que depois de você estudar um pouco mais sobre o mercado, lá aquele primeiro hábito, você começar a fazer investimentos em coisas de maior risco, que você realmente entende o funcionamento, você pode achar que agora já está sabendo muito, que agora já sabe como é que são as coisas, como é que os investimentos funcionam, como é que eles vão se comportar, quanto que você vai ter de rentabilidade, como é que vai ser com tudo isso, que não tem mais nada para você aprender, e aí começam os tropeços. Você tem que tomar muito cuidado, isso aí beira a arrogância. Aqui, inclusive, vale esse conceito muito interessante aqui do efeito Dunning-Kruger,
que é um efeito psicológico aí de vários estudiosos muito comuns quando a gente fala do mercado financeiro, que o pessoal cita isso aqui. Ele relaciona aí a confiança que você tem nos seus conhecimentos, ou seja, o quanto que você realmente acha que sabe das coisas, comparado com a sua experiência de fato naquilo. E essa linha aqui do gráfico, ela demonstra o nosso comportamento médio aí do ser humano, tá? Então é muito comum que quando a gente tem uma experiência muito baixa nas coisas e estude um pouquinho só, né, sai do zero para um pouquinho para frente, a gente acha que agora já sabe tudo, que tem confiança, que não tem novidade, que está tudo sob controle. E isso é um grande erro, é uma grande enganação. Isso aqui leva muitas vezes a grandes problemas, não só financeiros, tá? Não é só grandes perdas nos investimentos. Isso causa grandes atrasos na sua vida, né? Quando você não está aberto para novos conceitos, quando você não discute mais as coisas, causa uma certa cegueira seletiva na sua vida. Isso é muito problemático. À medida que você vai estudando e conhecendo um pouco mais, tendo mais experiência, quando você começa a ter alguma coisa, você percebe que não sabia tanto. E aí vem aquela turbilhão aí de questionamentos, né? Poxa, tanta coisa que eu tenho para aprender, tenho que revisar muita coisa, só sei que nada sei, não é mesmo? E com o tempo você vai ganhando mais experiência e percebe que conhece um pouquinho mais do assunto. Mas nunca, nunca mais você vai falar que já sabe tudo. É a mesma coisa que a gente aqui nos investimentos, né? Certamente você deve acompanhar outros produtores aí de conteúdo, analistas, youtubers, enfim, sobre investimentos. E a gente tem que separar a arrogância de falar que entende de um assunto, que é a expertise, que é a profissão da pessoa, com ele já saber o que vai acontecer no mercado. Eu, por exemplo, faço muito isso. Quando eu falo as coisas nos meus vídeos ou na minha carteira recomendada de investimentos, eu falo com propriedade porque eu já me dediquei muito, já estudei muito, isso aqui é a minha carreira, isso aqui é a minha profissão. Mas não quer dizer que eu sei tudo. Eu nunca falo que eu sei o que o mercado vai fazer ou o que é certeza. Eu falo as coisas que eu tenho segurança para falar, mas não que eu sei tudo. Então, se alguém está prevendo questões demais no mercado financeiro ou em questões relacionadas à sua vida, ao seu trabalho, que não tem nada a ver com dinheiro, cuidado. Essa pessoa pode estar lá no início do processo, de que ainda não sabe quase nada na realidade, mas a confiança dela está em alta. Então, tem que separar muito bem as coisas e entender que propriedade não quer dizer que é arrogância nem que você sabe tudo. Mas também, se você não sabe nada, pode parecer que está sabendo demais. Hoje deixa o like e se inscreve aí para mais análises e dicas como essa, viu? E o último hábito muito ruim que o pessoal comete bastante é a questão de priorizar fazer gastos antes de fazer os seus investimentos. Essa é muito importante, o pessoal esquece muito isso. Chega lá no quinto dia útil do mês, você começa a pagar as coisas. Eu não vou entrar aqui na discussão se você está pagando conta de luz, conta de água, conta do cartão de crédito. Tá bom, beleza. Se é necessidade básica, se é supermercado, beleza. Agora sim, quando você está gastando muita coisa com lazer ou que não é necessidade e está investindo menos do que isso na sua conta e no seu futuro para aposentadoria, aí tem problema. E aí tem problema estrutural. Não é a questão da sua aposentadoria estar fraca ou estar sem futuro. Isso é um problema grande também, mas não é o meu ponto aqui. O meu ponto é que você está priorizando o agora e não o futuro. E se sabe disso, né, se já percebeu isso, você continua insistindo no erro. Então tem que tomar cuidado demais com isso. Se você não tomar conta do seu futuro, que vai vir daqui a 10, 20, 30 anos, ninguém vai fazer isso por você. O governo não vai cuidar de você. A sua aposentadoria tem que vir do seu bolso de agora, da sua mentalidade de agora. E aí não é questão de você guardar 100, 200 reais por mês, né? Todo mundo começa de algum lugar. Mas é questão de criar o hábito, de entender que tem uma meta mensal para economizar de dinheiro, para fazer esses investimentos. Porque senão você sempre vai arranjar alguma outra coisa mais legal para gastar dinheiro. Pô, quem não quer sair para comprar alguma coisa, fazer alguma coisa legal, seja lá o que tu quiser. Tem gente que gosta de sair, tem gente que gosta de ir em festa, fazer viagem, curtir de alguma forma, lazer passageiro, né? Poxa, é óbvio que é legal. Mas a questão toda é, você consegue abdicar desses tipos de prazer pensando no futuro? Se você não consegue fazer isso, cara, você tá fadado aqui a passar a vida inteira sem dinheiro investido, sempre de migalha em migalha, sempre endividado. Tudo começa com essa postura. É importante falar também que não é tão simples investir dinheiro de forma coerente no longo prazo se você não tem conhecimento. E para isso eu consigo te ajudar. Eu tenho uma série de carteiras recomendadas, sempre focando em colocar dinheiro no seu bolso, sempre focando na diversificação e também na segurança. Os investimentos que eu recomendo, eles são livres de conflitos de interesse, ou seja, eu não ganho dinheiro para recomendar ativos daquelas empresas ou daqueles bancos. A única coisa que eu tenho de compromisso é com você. Você paga o meu serviço e eu tenho que focar em investimentos que resultem em capital no seu bolso,
livre de conflitos de interesse. Então, se você tem interesse nisso, tem dificuldades nessa parte, eu posso te ajudar. QR Code aqui na tela, link na bio, me chama que eu vou te mostrar mais sobre tudo isso. Assim, e por último, o bônus que eu prometi no início do vídeo, em relação a um hábito que talvez você tenha, mas talvez você observe nos outros. Eu acho que o maior benefício aqui é você observar esse tipo de coisa nos outros do que em si mesmo, né? Talvez você tenha, mas provavelmente não. Mas é a questão de ter uma postura e uma abordagem na vida muito hater. Sabe aquele pessoal que sempre vem reclamando, com uns discursinhos de ódio, reclama do governo, reclama do emprego, reclama do trabalho, reclama das coisas, reclama do preço das coisas no mercado. Tem uns caras aqui embaixo, aqui no YouTube, dos comentários também reclamam às vezes, não tem problema. Essas pessoas, elas não resolvem nada na vida, elas só reclamam. E é muito interessante que, geralmente, quem reclama em uma área, reclama em todas. E são comentários que eles não são construtivos, eles são destrutivos. Notem a diferença. Se você tem uma pessoa que você convive, que ela é muito crítica, mas ela é equilibrada, ela fala com ponderação, ela te apresenta argumentos e apresenta possíveis soluções, essa pessoa não é uma hater, ela não é uma pessoa que só reclama. É uma pessoa que observa, é um pouco dura, mas ela procura soluções. Na vida a gente tem que procurar soluções, não adianta ficar só reclamando. Mas se você, ao seu redor, isso é muito comum no trabalho, né? Só tá com pessoa que reclama, tudo é ruim, tudo dá problema toda hora. Cara, que inferno. É muito chato. As pessoas não resolvem nada, elas só reclamam. Esse tipo de pessoa e esse tipo de abordagem você precisa fugir, ficar longe disso. E se você tem isso na sua vida, muda enquanto dá tempo. Porque a questão de reclamar não é que é chato de ouvir, é que vira um hábito que você acha que tá vendo as coisas e fazendo alguma coisa, mas na realidade você está preso nas mesmas formas, nos mesmos lugares, com as mesmas reclamações. O mundo premia quem é organizado, quem se programa, tem que se programar mesmo. E se você só fica reclamando, muito provavelmente você está sem fazer nada. Então troca a reclamação por uma crítica construtiva, que você observou, alguma coisa que pode ser melhorada, beleza, né? O que pode ser medido pode ser melhorado. Mas sempre pense nas soluções. Depois de pensar nas soluções, se movimente para fazer acontecer essas melhorias. Porque senão é a mesma história sempre. Assim, cara, todo mundo tem coisa para reclamar. Você aí que tá ouvindo, eu aqui, o Warren Buffett, o Barsi, o presidente, todo mundo tem coisa para reclamar. A questão é, agora que você já sabe o que não tá legal, né? O que você não gosta, o que você tá fazendo para mudar essa história? E se você gostou desse vídeo e quer saber mais boas lições para você aplicar na sua vida, principalmente financeira de investimentos, vou te recomendar aqui um vídeo que fala das 3 lições aí que Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física aqui da Bolsa do Brasil, deixou para nós na sua trajetória, na sua carreira de muito sucesso. Obrigado pelo seu like, pelo seu tempo e lembre-se, investir certo resulta capital.